Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da terra de Judá, e os enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar, esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Auliabe, filho de Asimaque, olha que nome bonito para colocar na criança, da tribo de Dan, para auxiliá-lo também, e capacitei todos os artesãos, gente que eles vão treinar, para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro, os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes. 11. O óleo para as unções, o incenso aromático para o lugar santo, tudo deve ser feito exatamente como eu ordenei, disse o Senhor. Pai querido, que responsabilidade destes homens agora em executar toda esta obra que estavam na mão deles. E o Senhor os capacitou. E hoje, nesta manhã, Deus nos dá ideias, sabedoria, graça e capacidade para realizações. No nome daquele que reina. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Você vai se assentar. Assim que sentou, você dá a Deus uma linda salva de palmas. Glorifica o seu nome. Bendiz o seu nome, diz a palavra. Se eu disser para você que tudo parte de uma ideia, você pode acreditar? Ah, tem que enrosquear? Ah, e uma ideia, ficou melhor do que eu imaginava. Uma ideia, não dá choque isso aqui não, né? Uma ideia, ó, faz acender, ó, quase ficou top. Faz acender uma luzinha na cabeça. Vamos começar com essa primeira luzinha aqui, para depois a gente ir seguindo. Um dia um homem lá em Rio Claro estava quebrado, irmãos, ele estava quebrado, falido. Quem trabalha aqui como pedreiro, mestre de obra, e a sua empresa aluga equipamentos, levanta a sua mão. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Quebradinho. Ele tinha uma lojinha desse tamanho aqui, ó. Material de construção no bairro do Cervezão. Isso é fato acontecido em Rio Claro há uns 30 anos. Ou mais. Ele acordou de manhã e foi trabalhar como de costume. Ele estava trabalhando como de costume e faltava cimento, faltava ferro, faltava areia, e ele estava desanimado. Chegou um pedreiro e falou assim para ele assim: você tem uma carriola para me emprestar? Ele falou: poxa, uma carriola para emprestar? Ele falou: tenho. Pega a carriola ali. Não terminou o dia à tarde, chegou alguém e falou assim: você tem uma escada para me emprestar? Ele falou: tenho. Quem emprestou uma carriola? Quebrado mesmo. O que é mais uma pinta num tigre? Leva a escada se não voltar. Emprestou a escada também. Foi para a casa dele, e naquela noite, Deus acendeu na cabeça dele, ou ele mesmo, ou a sua capacidade humana, que eu sei não tinha temor de Deus, mas uma ideia acendeu na cabeça dele. Uma ideia. Poxa vida, a loja está ruim, mas só hoje
eu emprestei uma carriola e emprestei uma escada. E eu tenho vários equipamentos. A ideia fez ele fazer um cartaz. A ideia fez que ele fizesse um cartaz, colocasse lá na loja: aluga-se equipamentos, ferramentas, ferramentarias para pedreiros, pintores e afins. Agora ele não ia mais emprestar. Agora ele ia alugar. Alguém falou: você tem um martelo? Tem. Você tem uma furadeira? Tem. Quanto custa? E foi passando o preço. Alguém falou: você tem uma bitoneira? Ele falou assim: não, mas sei quem tem. Foi lá, alugou a bitoneira de um amigo e prestou a bitoneira do amigo para ele. E o negócio não foi ganhando corpo? E todo mundo que... Você que já construiu, já alugou alguma coisa dessa empresa. Eu não vou falar nome porque eu não tenho patente para isso. Mas é a mais famosa do Brasil. Nascida numa loja pequena, de alguém que estava sem condição nenhuma, e começou a alugar suas coisas, e alugando as suas coisas, Julinho, ele fez com que aquilo se transformasse num grande negócio. Hoje ele vende franquia, porque aí a ideia vai melhorando, vai surgindo outras ideias. Ele vende franquia no Brasil inteiro, e para comprar uma franquia deles é uma fortuna. Ele se transformou um pequeno negócio num grande negócio. Tudo começou com uma ideia. Ideia que muitas vezes, irmãos, nós estamos precisando ter. Uma luzinha precisa acender na nossa cabeça. Tornou-se poderoso. Hoje, vai comprar uma franquia dele, aqui em Piracicaba você já não compra mais, porque já tem duas. Americana você não compra mais, porque já tem. E eles são fortes ao quê? Andaimes. E agora eles alugam estroncas para segurar lajes. Construir, todo mundo constrói. Irmãos, tem coisa que não acaba nunca. Construção não acaba, quem cuida de criança não acaba, quem trabalha com roupa não acaba, quem trabalha com comida, a gente tem que comer. Tinha o meu vizinho lá, quando a gente era criança, ele tinha um burrinho, e passou 7 dias, o burro morreu. Ele falou assim para minha mãe assim: dona Mafalda, o burrinho já estava acostumado a ficar sem comer, agora ele morre. Tem que comer, senão morre. Irmãos, eu trabalho com fé, com igreja. Por isso que eu tenho que ter sabedoria de Deus. Tem que surgir uma luzinha na minha cabeça todo dia, na cabeça da Lourdes, na cabeça dos irmãos, porque todo mundo tem coração, e só tem uma coisa que preenche o coração do homem: Deus. Só tem uma coisa que sacia a fome do homem: a palavra. Então, irmãos, aquilo que nós temos, nasceu a criança, agora nasceu o Luquinha da família ali, o Luquinha nasceu, daqui a pouco o Luquinha vai ter a idade da consciência, e ele vai precisar do Deus que eu prego, do Deus que você confia. Então, igreja, nós temos que ter sabedoria do céu. Em qualquer ramo que você atua, você precisa de sabedoria. Estava pesquisando para pregar isso, e eu vou lá então, num texto, e começo a ver algumas coisas que alguém fez. Olha só, um doido aí teve uma ideia: entregar batata cozida na casa das pessoas. Irmãos, chamou de potatos, uma coisa assim. E ele criou, mas a batata ia com o seu nome. A Daniela recebia uma batata Daniela. O Gil recebia uma batata Giuliano. A pastora Silvana. Irmãos, você acredita que ele vendeu muita batata? A pessoa recebia uma batatona lá, Joãozinho. Eu, de verdade, irmão, eu não compraria uma batata com meu nome. Quem aqui não compraria, levanta a mão. Então a maioria compraria uma batata com o seu nome. Quem compraria uma batata com seu nome? Levanta a mão. Você compraria? Tá vendo? Olha só. Deixa eu ver quem compraria. Deixa eu ver. Senhor da glória, você compraria.
Aquilo ali transformou num grande negócio. Aí começou todo mundo pedir batata, batata, batata com nome, batata com nome. E ele não tinha condição. Ele falou assim, é melhor eu vender. E ele vendeu por $46.500. E ele comprou uma casa para ele e esqueceu o negócio. Mas ele começou com uma ideia. Um outro doido teve uma ideia. Sabe qual a ideia que ele teve? Colocar o nome da pessoa no topo da lista. Quanto mais você paga, mais seu nome subia. Alguém falou assim, filho, será que alguém vai pagar para aparecer numa tabela de primeiro lugar? Não é que a turma pagava, irmão? O camarada queria lá ver Gustavo, número 1. Queria ver lá, Manu, o número 1. Queria ver você lá, o número 1. E quanto mais você pagava, por exemplo, eu pago para estar na frente da Lourdes, a Lourdes para estar na minha frente, e eu pago para estar na frente dela, ela para estar na frente dela, e aquela tabela era semanal. Irmãos, o camarada do computador dele fazia a tabela conforme você ia pagando. Sabe por quanto ele vendeu essa franquia? Essa ideia? Chuta. 1 milhão, Davi, de dólares. Eu não quero aqui que você saia daqui pensando que eu estou falando de riqueza, não. Mas eu quero que você saia daqui pensando que eu estou falando que Deus pode dar sabedoria do Espírito Santo para você. O primeiro culto que eu preguei foi numa casa de família, irmãos. Era o auge de Jim Swaggart. E ontem eu preguei em São Vicente. Eu terminei de pregar, um pastor chegou em mim e falou assim, sabe quem o senhor lembra? Eu falei assim, não. Eu falei, meu Deus, vai falar, quem que eu lembro, né? Sabe quem que o senhor lembra? Eu falei assim, não sei quem eu lembro. Sabe essa pegada evangelística que o senhor tem, assim, essa veia de evangelismo que o senhor tem, sabe quem o senhor lembra? Eu falei assim, não. O senhor lembra Jim Swaggart? Eu falei, fala mais, irmão. Me põe no topo da lista. Porque eu era fã de Jim Swaggart. Comprei uma Bíblia mole igual do Jim Swaggart, para balançar enquanto pregava. A primeira pregação que eu fui fazer, eu preguei o Salmo 34, verso 37, 4. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. A pregação do pastor Toninho naquela casa de família demorou exatos 2 minutos e 30 segundos. E eu comecei assim, com a Bíblia mole balançando, 16 ou 15 anos de idade. Entrega teu caminho ao Senhor e tudo ele fará. Porque quando você entrega o seu caminho, o Senhor ele faz. Mas ele só vai fazer, você está dando glória a Deus hoje. Ele só vai fazer se você entregar o caminho ao Senhor. Porque se você não entregar o caminho, ele não pode fazer. Dei uma pausa, balancei a Bíblia. Mas entrega porque ele faz. Mas se não entregar, nada feito. Não tinha mais nada, não tinha argumento. Eu falei, Deus abençoe vocês. E passei para o Reinaldo que estava ali e pregou. Coitado do Reinaldo, teve que pregar para salvar o culto. Não queria mais para a igreja, fiquei envergonhado. Fiquei triste. Fiquei assim, muito chateado porque eu falei. Mas pelo menos eu comecei. Eu falei, mas comecei. E para entender que aquilo é um início, e para entender que aquilo era um processo, e aí você começa a orar, Senhor, o Senhor quer que eu seja pregador? Então o Senhor me dá sabedoria. O Senhor me dá uma característica para mim ser pregador. E eu costumo dizer que eu sou contador de história. Então Deus me deu uma característica própria de contar a história e junto com a história pregar. E isso é próprio do pastor. É a sabedoria que Deus me deu. Porque a obra precisa ser feita. Quer ver um maluco aqui? Olha um maluco aqui.
Um maluco chamado Jason Zock, procura ele na internet, G-A-S-O-N-Z-O-O-K, Jason Zock. Ele acordou um dia e pensou assim, preciso ganhar dinheiro. Mas eu quero ganhar dinheiro pela rede social. E começou a colocar camiseta dos outros. Então, você tem uma empresa, dá a sua camiseta que eu vou usar a marca da sua camiseta. E postava na internet. Ele não era conhecido. Aí no dia seguinte ele postava outra camiseta. Marcas. De lojas. E ele começou a ficar conhecido. Passados 6 meses, ele não mais ligava para pedir a camiseta das empresas. As empresas que ligavam para ele, para que naquele dia ele usasse a camiseta daquela empresa. Irmão, como que alguém pensa um negócio desse? Eu vou ganhar dinheiro usando camiseta dos outros. E pensou. E teve uma ideia, e teve uma visão. Isso é sabedoria. Eu não vou nem falar quanto ele ganha, porque vai humilhar nós tudo junto aqui. Mas é um absurdo, porque as coisas partem de uma ideia. E hoje o Senhor quer dar para mim e para você uma ideia. Não apagar as ideias da nossa cabeça. Não, de jeito nenhum, mas acender uma lâmpada. E essa lâmpada tem um nome, é o poder do Espírito Santo de Deus. É Deus que vai colocar uma sabedoria na sua vida, porque existe uma planta desenhada no céu, e existe quem vai executar esta planta, e quem executa esta planta somos nós. Você pode dar um glória a Deus? Fala comigo assim, o céu tem um plano, mas a execução do plano é da igreja. Agora o Espírito Santo de Deus precisa dar para mim e para você condições de executar este plano. Deus deu a Moisés a planta do tabernáculo. Fala assim comigo, o meu Deus deu a Moisés a planta do tabernáculo. Então tinha que construir o tabernáculo, beleza. No tabernáculo teria que ter utensílios. Fábio, está pronto para mim os utensílios aí? No tabernáculo tinha que colocar utensílios. Pode ir colocando na ordem que estiver aí que eu vou falando. Ó, as cortinas do tabernáculo. Tinha que construir a cortina. Tejugo, pele de carneiro, pele de cabra, linho fino e bordado. Tinha que construir estas cortinas que iam cobrir e iam proteger o tabernáculo. Outra coisa que tinha que fazer no tabernáculo, a cobertura de peles e as tábuas. Precisa construir cobertura de pele e tábuas. E a tábua que tinha que trabalhar era a única madeira que tinha no deserto, uma madeira dura, cheia de nó, chamado acácia. E acácia significa inocência. Então vamos lá, segue. Tinha que construir o véu, o cortinado e as colunas. Isso tudo talhado à mão. Precisava de artesãos, pessoas que manuseavam o trabalho manual. Olha lá. Tinha que construir, o que mais? Volta. Nossa, a Arca da Aliança. Meu Deus. A Arca da Aliança que estão procurando até hoje. O Indiana Jones está atrás disso e não acha. Então, atrás da Arca da Aliança, olha lá, aqui era feita de madeira de acácia, com argola de ouro, com as varas para transportar, com madeira de acácia também, os querubins, tudo talhado, irmãos, fazer hoje com plantas modernas, com 3D, com equipamentos fantásticos, seria tranquilo, mas fazer naqueles tempos, fazer também o propiciatório, segue. A mesa dos pães da proposição, onde colocaria os 12 pães, significando as 12 tribos, segue. O candelabro, irmãos, olha, o candelabro de ouro, olha só, 7 lâmpadas, significando o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus no lugar, olha, tudo talhadinho, cheio de normas, de medidas, de tamanhos, de jeito, segue. O altar do incenso, aí, está vendo que tudo é móvel, tudo é transportável, porque eles eram nômades, eles estavam no lugar, a nuvem levantava, eles iam de dia.
De noite a coluna de fogo levantava, eles partiam. Então era tudo móvel para carregar nos ombros. Olha só. O altar do holocausto, aqui oferecia sacrifício, também tinha que ser feito de forma resistente, de ouro, colocava o fogo, queimava as gorduras, coisa extraordinária. Segue, fazendo um favor. A bacia de bronze, onde oferecia os animais de sacrifício. Segue. O átrio cortinado, irmãos, era um lugar onde o tabernáculo ficava no meio do povo, tudo de cortina, com madeira de acácia, com colunas, tudo certinho, tinha que ter, se era 20 metros aqui, era 20 metros, não era 20 metros e 1 centímetros. Irmãos, em 1962 foi construída essa igreja aqui. Foi construída essa igreja. Hoje, a turma chega aqui com um medidor, ele bate aqui e mede lá. Eu fui do tempo de medir com 1 metro, aí veio as trenas, hoje é tudo eletrônico. 62, acho que era no passo ou na linha. O meu passo dá 1 metro. Não dá, às vezes dá 98, 58, 69, e assim vai. Nós perdemos cada vizinho do lado de cá. Cada vizinho do lado de cá ganhou 50 centímetros da nossa igreja de terreno. Nós podíamos ter 50 centímetros a mais de terreno. Mas em 60, quem construiu, Deus abençoe. Se a gente perdeu, é mais fácil de regularizar. Já regularizamos. A gente teve que pagar uns 10 mil reais para dar um meio metro para cada um. Porque tem que mudar a escritura, a planta deles. Mas melhor perder do que nessa situação aqui. Então já está resolvido. Faz uns 4 anos que a gente resolveu. Só que olha bem para mim. 60. Aqui estou falando de 2000 anos antes de Cristo. Que ferramental que esse povo tinha? Segue, tem mais? Acabou? Tem que construir as vestes de sacerdote. Na cabeça é uma mitra. Ali tem uma pedra de ônix, o peitoral, o tumim, urim. As pedras, urim e tumim eram as pedras que eles jogavam para saber a vontade de Deus. Tinha que jogar no tempo certo, na hora certa, tamanho certo. A pedra tinha que ser entalhada da maneira que encaixava na veste. O cinturão, a túnica branca, a túnica azul. Olha, irmãos, tem mais? A estola sacerdotal, pode seguir. O peitoral, olha o peitoral, 12 pedras, cada pedra significava uma tribo de Israel, cada uma de uma cor. O negócio é fantástico, gente. Segue. Acabou? Ainda bem, coitado do Bezalel. Aí Deus dá para Moisés tudo isso em visão. Moisés anota tudo. Moisés anota tudo. E você acha que a gente tem problema de arrumar uma casa? E chama Bezaliel e fala assim: Bezaliel, vem cá, eu preciso que você construa tudo isso para mim. Eu preciso que você construa tudo isso para mim. Por que Bezaliel foi chamado? Porque Bezaliel era um artesão. Ele era um artesão. Ele era um artesão. E ele tinha habilidade previamente desenvolvida. Ele já tinha capacidade. Ele já tinha uma direção. Ele já tinha umas ideias. Ele já sabia manusear os ferramentais. Porque um artesão, até marquei, fui até procurar, é um indivíduo que pratica arte, que depende do trabalho manual, produz algo de caráter funcional e decorativo e usa 2 coisas: originalidade e criatividade. Ideia. Eu preciso de ideia para construir isto. E vai ser original, porque foi uma planta dada por Deus. Quem que é Bezaliel? Ele é neto de Ur. Quem foi Ur? Lembra quando Moisés precisava que as mãos ficassem levantadas? 2 homens seguraram a mão de Moisés. Isso é lindo. O Arão e o Ur, o avô do Bezaliel. O avô dele
Segura minha mão aqui. Era o avô. Aquilo era de família. Irmãos, quero profetizar na sua vida. Você está trazendo bênção para a sua casa, para toda a história. Você está abençoando a sua filha, o seu filho, os seus netos, a sua dedicação a Deus e segurar as mãos do profeta levantadas, está abençoando todo mundo. Você pode dar um glória a Deus. E o Bezaleel aceitou o desafio. Ele já aceitou o chamado. Eu gostaria que você lesse da sua casa o capítulo 31, o capítulo 32, o 34, o 35, o 36. Irmãos, Deus vai dando as funções para ele. Até o primeiro óleo que foi da unção para ungir, foi Bezaleel que desenvolveu junto com Autoifel. E ele levantaram discípulos. Bezaleel, ele tinha capacidade de fazer com que outras pessoas entrassem na visão e ele as treinava. Você pensa que a minha tarefa é pequena, a dele era muito grande. Você pensa que a sua tarefa melhor, você pensa que as nossas tarefas são grandes, a deles eram maiores. Está aqui a planta, Bezaleel, construa isso, faz isso. E ele fez. Sabe por que ele fez? Eu vou falar para você por que ele fez. Eu vou dizer para você porque esse homem conseguiu fazer. E eis que o Senhor chamou por Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engates, para entalho de madeira, para todo tipo artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros. Eu quero profetizar na sua vida. Deus vai colocar sabedoria sobre você, para você desenvolver o trabalho que você faz no mundo secular, e vai trazer essa bênção para dentro da igreja, e você vai treinar outros. Quem crê vai dando graças a Deus. Você vai ser motivador de outros. E nesta manhã, na igreja sede de Piracicaba, você vem e leva para sua casa uma palavra. Olha só, a sua cabecinha está aqui, e o Senhor vai dar uma visão para você, e vai surgir uma ideia pelo Espírito Santo, e vai haver uma competência sobrenatural na sua vida, para que você tenha habilidade. Você pode dar glória a Deus. Alguém vai falar para você assim: meu Deus, mas como que nunca ninguém pensou isso? Você vai dizer assim: é Deus na minha vida, é o Espírito Santo de Deus na minha casa, é o Senhor. Você pode dar glória a Deus. Quando Deus dá sabedoria para a gente, irmão, fica tudo mais fácil. Faz assim na sua mão, faz de conta que na sua mão está um novelo, tudo enrolado, e a sua lâmpada está apagada. Aí você vai e pede a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me ajuda. Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus faz isso em você, ó. E aquele novelo começa a desenrolar. Vai dando glória a Deus. Deus vai te dar sabedoria. Eu gosto muito da Bíblia. Ela fala assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará liberalmente. Coloca para mim Provérbios 11, 24. Eu vou terminar, nós vamos orar. A banda pode chegar já. Eu estou precisando de muita sabedoria, irmãos. Tem hora que eu penso que eu não vou dar conta. Aí a gente corre pela palavra de Deus. Bezaleel hoje, se você começar, joga na internet lá, Bezaleel. Bezaleel, Juninho, você que trabalha com designer. O Abner trabalha com designer. Mais alguém trabalha com designer aqui? Com designer? Davi? Procura lá, Bezaleel. Ele é nome de escola de designer. Ficou marcado esse nome, porque entre alguns designers, eles colocam o nome de Bezaleel, nome de escola específicas em projetos de pequeno ou grande porte. Só quem conhece a Bíblia vai ver, Bezaleel vai dizer: é por causa daquele homem lá, que já era um artesão, e o Espírito Santo de Deus o capacitou para fazer tudo isso.
Oscar Niemeyer, construtor de Brasília. Ele pegou a planta que ele mesmo fez. Ele idealizou a planta. Foi dito para ele o que se queria. E ele desenhou um avião. Um avião. E naquele avião com as asas, asa norte, asa sul, ele construiu lá toda Brasília. É uma cidade satélite, uma cidade construída por uma ideia. Tem hora que eu não consigo ter uma ideia para fazer uma caixa de sapato. E eu preciso que Deus me ajude. Tem hora que eu não consigo ter uma ideia para gerenciar a minha casa. E eu preciso que Deus me ajude. Tem hora que eu não tenho ideia para gerenciar 24 horas do meu dia. E eu preciso que Deus me ajude. Ninguém pensou tudo, irmãos. Como que alguém acorda de manhã e pensa assim: vou vender batata com o nome das pessoas. E aqui eu vi que muita gente compraria batata. Vocês me surpreenderam, porque eu achei que ninguém compraria uma batata com nome. E fez. Só que nós estamos falando da nossa vida, não estamos falando de batata só. O homem que recebeu a planta do céu. E Moisés falou assim para ele: faz. Rafa, Fábio, vai colocando mais rápido para o povo ver tudo que ele fez. Começa tudo que ele fez. E o camarada sentou. Quanto tempo ele levou? Eu não sei. Mas ele é reconhecido pelo seu trabalho, pela sua capacidade, pela sabedoria que Deus deu a ele. E hoje eu quero profetizar na sua vida. Deus vai trazer sabedoria para que eu conduza as minhas coisas. E eu preciso. E eu tinha que pregar isso para você, porque Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas ideias. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Hoje o Espírito Santo de Deus me usa para repartir com você isso. Está precisando de ideia? O Senhor vai te dar. Coloque-se em pé no seu lugar. Romanos 12, 4. E eu termino. Romanos 12, 4 diz assim a palavra de Deus: assim como cada um de nós tem um corpo, como muitos membros, esses membros não exercem todas a mesma função. Há também em Cristo nós que somos muito formados um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. O André toca contrabaixo. Parece que é tão fácil tocar contrabaixo, irmão. Só tem 4 cordas. É fácil para você. Então, prega aqui. O André toca contrabaixo. Só tem 4 cordas. Mas o contrabaixo numa banda, ele é o equilíbrio. Ele não pode faltar. É ele que marca a bateria. É ele que dá o compasso para a guitarra e para o teclado. É ele que ajuda na condução dos outros instrumentos. Só com 4 cordas, mas tem que estar na mão do habilidoso, do músico. Do músico. Então Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá dons. Olha lá, ó. Se alguém tem o dom de profetizar, usa na proporção da sua fé. Se alguém tem o dom de servir, sirva. Tem gente que é o dom do serviço, irmãos. Ele nasceu para servir. É a paixão dele. Se alguém é de ensinar, ensine. 8. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Tem gente que você chega perto dela, ela é um alto astral, ela joga você para cima. Tem que conter um pouquinho. Se é contribuir, que contribua generosamente.
estava construindo. Escuta só, igreja, escuta só. Estava construindo em Ipeúna. Deus nos treinou na escola da vida. E a igreja estava empolgada. Nós estávamos lá uns 40 trabalhando de servente de pedreiro, e os 2, 3 pedreiros. E um senhor, professor Vanderlei, vou falar o nome, é o pai da Soraya da nossa igreja aqui. Ele já tinha os seus 60 anos mais ou menos. E ele me chamou no canto e falou assim: pastor Toninho, comprem cimento. Eu não posso, pastor, carregar lata. Eu não tenho condição de carregar lata junto com os irmãos aqui, me perdoe. Mas está aqui a minha contribuição. O senhor compra tudo em cimento. O dinheiro que ele me deu, eu não sei quanto está o cimento hoje, mas daria para comprar, está 20, 25 hoje? Está mais? Faz tempo que eu não construo. 40? 30, 40? Dá para comprar uns 150 sacos de cimento. Ia ajudar muito, porque a laje, ela não ia todo aquele cimento. E aí ele estava parado assim, olhando nós trabalharmos, assim, de braços cruzados na porta da igreja, depois da escola bíblica. Ele era professor da escola bíblica, de braços cruzados. E eu passando carregando uma lata de cimento, e outros passando carregando lata de cimento. Uma irmã da nossa igreja para e fala assim: ei, bonito senhor, né? Todo mundo carregando lata e o senhor de braço cruzado aí. E eu não podia falar para ela que ele parado de braço cruzado estava ajudando a gente a carregar a lata, porque se ele não tivesse dado, a gente não tinha lata para carregar. Ele falou assim: irmã, cuida da sua vida. O que o pastor precisava de mim, ele já tem, já está no bolso dele. Eu falei assim: tomou? A irmã não foi maldosa, a irmã falou brincando, eles eram amigos. Ela riu para falar, só que ele também respondeu rindo. Quando está tudo dando certo, irmão, cada membro do corpo sabe o seu lugar, a gente não liga para essas picuinhas. A irmã estava fazendo, sabe o que a irmã estava fazendo lá? Comida para a gente comer. Estava cozinhando. Então todo mundo estava no corpo ali. Então cada um tem uma função aqui. E nessa manhã eu peço a Deus que dê sabedoria para você. Eu preciso que essa lâmpada aqui, Isa, não fique apagada na minha cabeça, mas que ela acenda. Quem precisa, levanta a sua mão. Se eu tivesse uma lampadinha para dar para cada um de vocês aqui, eu dava. Mas eu vou providenciar e vou trazer para um culto desse das 10h30 uma lampadazinha dessa, que você leva para casa assim, e você fala assim: estou precisando de sabedoria. Mas não é a lampadazinha, ou a lampadinha, ou a lâmpada, não lembro agora, diminutivo de lâmpada. A lâmpada que vai trazer para você é Deus, que vai entrar no seu entendimento e vai fazer como fez para Bezalel. Dá aqui as suas mãos. Mostra as suas mãos. Dá aqui as suas mãos, Bezalel. Eu vou dar habilidade para você. E você vai entalhar bacia como ninguém. Você vai ser o melhor em ouro, ferro, prata, bronze, madeira, cortina. Vem cá, o Toifel, vem ajudá-lo. E vocês dois vão treinar numa equipe, aleluia. E essa equipe vai fazer toda a diferença. E os utensílios do templo. Se, irmão, você imagina se achasse hoje, Sara, uma bacia de bronze daqueles dias? Quanto que ela valeria hoje? Milhares. Tudo na mão de um homem só. Levanta as tuas mãos, mostra as suas mãos para Deus e peça sabedoria a Ele.